aí, vamos estudar a lição? Quarta-feira chegou a semana voando, dia 2 de abril. E olha, houve um homem que contribuiu demais para que a análise profética fosse desenvolvida. O nome dele, Guilherme Miller, fez parte do movimento do Advento e, consequentemente, participou como um dos fundadores da Igreja Adventista posteriormente. Tendo isso em vista, o que ele nos deu como grande contribuição foi, de fato, ter estudado bastante sobre profecias e observado a Bíblia como sua própria intérprete. Isso mesmo. Eis aí o passo inicial para a compreensão das Escrituras Sagradas. Qual é o passo inicial? Número 1, considere toda a Bíblia como inspirada por Deus. Não fica nessa conversa fiada que hoje é só o Novo Testamento e despreza-se o Velho Testamento. Lembra do que Timóteo falou? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Primeiro passo para a compreensão profética, considere toda a Bíblia como sendo inspirada e com um conteúdo relevante para a autointerpretação. E a segunda coisa é que quando nós estudamos sobre um assunto na Bíblia, nós devemos estudar este assunto ao longo de toda a Bíblia. Vamos escolher o assunto sobre a morte. O que diz a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse? Como é que a Bíblia trata este conteúdo? Porque um texto não faz doutrina, mas a junção de todo o conteúdo que a Bíblia diz acerca deste assunto se constitui, então, um corpo doutrinário. Você compreende o processo de estudar a Bíblia? Pois é, imagina um quebra-cabeça. Se você pegar uma peça do quebra-cabeça ou poucas peças de um grande quebra-cabeça, você não descobre a imagem como um todo. Como é que você sabe o que tem aqui a partir de uma única peça? Então você precisa todas as peças reunidas, para você montar o quadro geral e entender a figura. Caso contrário, você nunca compreenderá que imagem é essa proposta se você não juntar as peças do quebra-cabeça. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que pegar todos os trechos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto faz-nos reunir as peças do quebra-cabeça e aí teremos a imagem da vontade de Deus como um todo. Porque a vontade dele está revelada ao longo de toda a Escritura Sagrada. Agora, uma coisa que precisamos ficar muito atento. O texto ele nunca pode ser retirado de dentro do seu contexto. Já viu quando você está conversando com alguém e alguém pega a conversa pela metade e acaba dizendo algo que na verdade não foi o que você declarou e ele entendeu isso porque pegou a conversa no meio do caminho, vulgarmente diz, e pegou o bonde andando? Pois é, tendo isso em vista, a mesma coisa acontece com a Bíblia. Se você tirar o texto fora do contexto, vai virar pretexto para você falar a bobagem que você quiser. Respeite o contexto do texto para ser fiel no estudo das Escrituras Sagradas. Afinal de contas, adote o princípio de que a Bíblia é sua auto-intérprete. Porque tem muita gente que fica assim, Senhor, revela a sua vontade, aí mete o dedão em cima e cai lá na página final do Velho Testamento, entre o Velho e o Novo Testamento, aquela página em branco, aí chega à conclusão, Deus não tem nada para me falar. É sério que se estuda a Bíblia assim? Não. É texto dentro do contexto e o assunto ao longo de todas as Escrituras Sagradas. Eu quero saber sobre depressão. O que a Bíblia diz sobre depressão? Tem que ler tudo que se fala a respeito. Enfim, são passos que precisamos dar para uma linda caminhada no crescimento do conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos dirija, porque acima de tudo, tendo isso em mente, com a guia do Espírito Santo sobre a nossa vida, conheceremos então a verdade. Basta você se fixar no Mateus capítulo 5, verso 18, 2 Timóteo capítulo 3, de 15 a 17, Lucas 24, 27, que você estará seguro se tomar isso daqui como princípio de estudar a Bíblia como um todo. Já é o nosso primeiro e significativo passo. Vamos orar? Ensina-nos, Senhor, a estudarmos a Tua Palavra, a não tirarmos o texto fora do contexto
a ficarmos bem atentos à direção do Teu Espírito ao longo de toda a Escritura Sagrada, e não somente em trechos isolados. Em nome de Jesus, amém.